dia, uma ótima manhã para você que acompanha a Manhã Viva. Estamos diretamente de Belo Horizonte, essa capital mineira, tão simpática e acolhedora que eu sempre gosto de falar. Nós estamos nesse período de férias escolares, né, que as crianças estão em casa, né, que as mães às vezes nem sabem muitas vezes o que fazer com as crianças, né? Leva para os avós, leva para a creche, leva para a casa de algum amigo. E muitas vezes as crianças querem espaço para correr, para brincar, né? Leva no campo, leva no parque. Mas quais os cuidados que devemos ter, né, com os insetos, né, com os bichos peçonhentos, que a mãe, o pai, os avós, os tios, cuidadores das crianças devem tomar muito cuidado. É sobre isso que o Manhã Viva vai estar falando, mas também vamos ensinar como fazer um brinquedo para as crianças. Por isso também está aqui conosco a Alessandra Rezende. Bem-vinda, Alessandra. Vai estar Obrigada. Ensinando a fazer um cavalinho de pau, um unicórnio, né, com garrafa PET. É uma forma também das crianças brincarem e aproveitar as férias, né? Bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Também aqui conosco está o Dr. Sérgio Guerra, pediatra. Bem-vindo, Dr. Sérgio, Manhã Viva. E a Tenente Daniela, do Corpo de Bombeiros, aqui do estado de Minas Gerais. Bem-vinda aqui no Manhã Viva, que vai estar também nos falando de como ter esses cuidados com as crianças, não só também nesse período de férias, mas também em outros momentos, não é? Que devemos ter essa atenção. Mas a Canção Nova também tem sempre essa preocupação de levar até você, além de materiais de evangelização, eventos de formação. Vai acontecer o Tríduo e a Festa da Exaltação da Santa Cruz dos dias 11 a 13 de setembro. E a festa no dia 14 de setembro, né? Lá em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, com o tema O Pai Te Espera para o Abraço, o santuário, né, do Pai das Misericórdias. Você que já teve essa oportunidade de visitar o santuário, graças a Deus, um santuário enorme, com aquele ícone maravilhoso do Pai que está de braços abertos para te receber. Para você ter mais informações, entre no site paidasmisericórdias.com. E também vai acontecer em Cachoeira Paulista o aprofundamento Estudo da Palavra, com a presença do Padre Roger Araújo e da Vera Lúcia Reis. Para participar deste evento, você entra em contato no eventos.cançãonova.com. O evento vai acontecer no dia 25 a 27 de agosto, né? Para lembrar que no mês de agosto a igreja celebra o mês da Palavra de Deus, é o mês das vocações, né? Então é um mês também de aprofundar na Palavra de Deus. Eu vou chegar aqui já na nossa sala de entrevista para a gente conversar sobre o assunto, mas antes de fazer a pergunta para os meus convidados, nós vamos acompanhar um VT, né? A nossa produção do Manhã Viva também foi fazer uma matéria sobre esses cuidados que os pais devem ter com as crianças nesses períodos de férias. Vamos acompanhar. Férias estão aí. Passeios nessa época do ano nas praças e parques, além das viagens à praia e ao interior, são muito comuns nessa época, né? Mas alguns cuidados com a saúde e a segurança das crianças são fundamentais para que as férias tenham só momentos de diversão. Cuidados com os mosquitos e insetos. Além da irritação na pele e alergias que as picadas de mosquitos podem causar, estes insetos também podem estar infectados por vírus e transmitir doenças graves, como a dengue, a chikungunya e a zika. Atenção aos animais venenosos e peçonhentos. Os acidentes com aranhas, escorpiões, lacraias, abelhas e marimbondos também são comuns nas férias. A picada de escorpião ou lacraia, por exemplo, pode causar febre, vômito e aumento dos batimentos cardíacos, por causa do veneno que é liberado na picada. Cuidados básicos. Alguns cuidados podem evitar os acidentes com animais e insetos. Por isso, quando for passear em parques e praças com as crianças, veja se não tem acúmulo de entulhos no local que possam acumular água ou ser esconderijo para o escorpião, por exemplo. Oriente os pequenos a não pôr a mão em buracos ou levantar pedras. O uso de repelentes afasta os insetos e a prevenção é sempre a melhor solução. Redobre a atenção com as crianças e boas férias. Isso mesmo, doutor Sérgio. Como nós vimos aqui na matéria, né, precisa os pais redobrar essa atenção com as crianças, né, principalmente quando leva no parque. E qual é a primeira orientação que o senhor dá, né, quando uma criança é picada por um inseto ou mesmo por um animal?
Primeiro, a prevenção tem que ser um hábito da família. Não tem que incorporar os hábitos de prevenção. Então, ela falou muito bem algumas dicas. E, por exemplo, se for uma abelha, a primeira questão é não tirar como pinça, porque a gente tirando como pinça, a gente acaba injetando mais o veneno. Então, raspa com uma lâmina ou com um cartão de crédito para tirar aquilo sem injetar mais veneno. Então, sabia, se a criança for alérgica à abelha, ela tem que procurar um atendimento médico rápido, porque ela pode ter reações graves com uma picada só. As lacraias são menos graves. Lacraia dá uma irritação local, uma dor, mas são menos graves. O escorpionismo é muito grave. Em Belo Horizonte, o escorpionismo pode matar a criança. Então, aquilo de só virar pedra com o pé calçadinho, ficar fora de locais com entulhos. Se for picado por escorpião, é procurar o hospital de referência. Em Belo Horizonte, é o João 23, nas cidades próximas tem as referências imediatamente, porque o escorpião mata. Então, são duas dicas importantes. E esse tempo frio, elas saem mais ainda das casas delas, né? O escorpionismo é mais no tempo chuvoso. Mas em Belo Horizonte, o ano todo a gente tem picada de escorpião, então tem que ficar muito de olho e levar para o atendimento para tomar o soro o quanto antes. E a picada do escorpião, o que pode gerar na criança? Ela pode dar aceleração dos batimentos cardíacos, como ela falou, pode dar insuficiência do coração, um choque circulatório, o pulmão ficar encharcado de líquido, a criança não conseguir respirar, ritmo do coração diferente, então pode matar a criança por vários. Então, criança abaixo de 2 anos, foi picado de escorpião, tem que levar para o hospital, não pode ficar esperando, observando em casa, não. E qual que é o prazo, né, que tem? Porque às vezes, nesse caso, não tem como os pais fazer primeiros socorros em casa, já tem que levar imediatamente. Não adianta sugar o local, cortar, nada disso, não deve. Se ele tomar o soro até 1 hora depois da picada, melhora muito a chance da criança sair muito bem. A cada hora que piora, aumenta em 10% o risco dela morrer. Então, é o quanto antes levar para o hospital. E, Tenente Daniela, esse tempo de férias, vocês recebem muitas chamadas lá nos bombeiros? Recebemos muitas chamadas. As chamadas mais comuns, né, são de quedas de bicicleta, afogamentos, queda de altura, né, uma série de fatores que acontecem. Os parques, né, eles oferecem o risco não só dos insetos, mas eles oferecem os riscos dos brinquedos também, né? Não é para deixar a criança numa bolha, mas os pais têm que estar acompanhando, né? A criança tem que estar sob vigilância o tempo inteiro. Ela não pode ficar no parque e os pais distraídos. Exatamente, hoje no WhatsApp, né? A mãe no WhatsApp e a criança brincando, né, no parque. Os pais têm que estar atentos, né? Porque o brinquedo ele tem um uso próprio. Ele aí a criança ela tem aquele sentido de exploração. Vai inventar, né, outras formas. Então, assim, né, o escorregador aqui é para descer, ele quer subir, aí o coleguinha está descendo. Então, tem que ter uma vigilância. Uma coisa importante é preparar a criança para ir para o parque. Por exemplo, tirar essas blusas com capuz ou com cordinha, tirar cordões, pulseiras, porque essas coisas agarram e pode fazer lesões graves. Então, colocar com uma roupa segura, no tempo de frio, então uma roupinha mais justa, mas sem coisas que possam agarrar. E verificar, né, porque nem sempre o bombeiro pode estar em todos os lugares, para verificar a qualidade daquele brinquedo, se ele já não está em condição adequada, se ele já está estragado. Então, ficar muito de olho na qualidade do brinquedo. Pode também de ter lugares que com ferrugem. Isso. Né, com ganchos. E se tiver um corte com ferrugem, qual que é o procedimento de fazer naquele momento? Qualquer corte que a pessoa tenha, né, tem que, dependendo da hemorragia, vai ter que estancar a hemorragia, mas se for possível, vai lavar o local, né, fazendo a higiene do local e estancando a hemorragia e dependendo do corte, da gravidade do corte, aí vai ligar 193, chamar um serviço de emergência. Com água e sabão mesmo. Água e sabão. Essa fala do tenente é importantíssimo. Então, comprimir com pano limpo, porque o sangramento é o mais importante, como ela colocou, e assim que parar o sangramento, lavar com água e sabão. Se perceber que está vendo a gordurinha, que está vendo uma coisa mais, leva para o hospital. E sempre verificar a vacinação de tétano, que hoje, graças a Deus, melhorou muito. Mas sempre a família está com a vacinação de tétano em dia. E aquela coisa da mãe colocar o açúcar ou o café? Café é muito bom. É verdade. Café é muito bom para outros momentos. Não para isso. O açúcar foi usado para combater infecções, mas não tem que usar naquele momento. É água e sabão, manter o curativo limpo. O açúcar não é para usar naquele momento. É água e sabão, manter o curativo limpo. Isso pode até gerar uma infecção. Né? Sabe que açúcar E isso pode até gerar uma infecção se usar essas coisas. O açúcar até inibe o crescimento bacteriano, mas não tem necessidade, não inventar coisa. Então, assim, igual ferimento é lavar com água e sabão. Assim como queimadura. A pessoa adora passar uma pasta de dente, né? A pasta de dente foi feita para escovar os dentes, né, tenente? Então, é lavar
por exemplo, se for uma queimadura no domicílio, que tem muita queimadura no ambiente doméstico, então lavar até a dor cessar e levar para o atendimento. Assim, não tem que inventar passar coisa. E a única coisa para estancar é apertar bem com pano. Com pano limpo. E aí segura, não tem problema. Não toalha, essas coisas. As pessoas têm ideia de alguma coisa que vai absorver, né? Se eu colocar um pano, um tecido volumoso, né, que vai absorver o sangue, então a hemorragia ela vai continuar. Então é uma compressão, né? Não precisa ser uma compressão muito forte, mas uma compressão para diminuir o sangramento e um pano limpo. Tem que ser limpo. E quando é queimadura, né? Alguma coisa que, como o senhor falou, a pasta de dente? Não usa. A queimadura, eu vou pedir licença até para o tenente para falar da queimadura. É importante interromper o processo de queimadura. Então, colocando na água, temperatura meio na torneira, para que ele interromper o aprofundamento da queimadura. Coloca ali uns 15, 20 minutos e depois procura o atendimento médico. Não é para inventar coisa, não. E vocês, né? Gostaria que vocês falassem assim, quais são os acidentes mais comuns que vocês recebem, que vocês veem no dia a dia? Os acidentes mais comuns que a gente recebe, afogamento acontece muito durante todo o período do ano. Esse período mais frio acontece menos, mas é um período de férias, quando os pais vão levar para os clubes, né? E hoje a gente tem piscina aquecida e ele quer nadar, a criança quer nadar, não importa a temperatura que esteja. A piscina e a criança, ela assim, é um momento maravilhoso de diversão, Toda mas criança ama água, né? Extremamente perigoso. É o momento em que os pais têm que olhar o tempo inteiro. E não adianta colocar a criança na natação e achar que por isso não vai ter que vigiar. Não adianta dar uma boia para a criança, colocar a boia de braço e achar que por isso ele não vai ter que olhar para a criança. Não consegue O sair, momento que a criança está no ambiente com piscina, não somente dentro da piscina, porque a criança muitas vezes, nessa época de frio, ela vai ficar brincando na beira da piscina. Ela pode cair na piscina e ninguém vê, né? Nós temos vários vídeos aí, né? Que tem passado no WhatsApp de afogamento de crianças, adultos, as pessoas da casa passando até agonia de ver, né? Passando a criança se afogando e ninguém vendo. É uma catástrofe para a criança e para a família. Se ela não morrer, ela vai ter um dano cerebral. É uma catástrofe. O afogamento é importantíssimo. Minas tem sido o segundo país com mais mortes, o segundo estado com mais mortes por afogamento, mesmo sem ter praia. Exatamente por isso, que são muitos lugares. E afoga em casa, no balde, na banheirinha. Então, supervisão, como ela está colocando, isso é essencial, supervisão. Com qualquer lâmina de água, o bebê ou a criança, né, pode afogar. E na piscina, se as piscinas puderem ser cercadas, né, tenente? De preferência. Seria o ideal, cercadas dos 4 lados. E com um mecanismo à prova de criança, que feche sozinho. Mas a gente sabe que nem sempre se encontra isso. Então, é supervisão, como ela colocou. E os acidentes domésticos também. Acidente com produto de limpeza, né? A criança, muitas vezes, a mãe não está acostumada a estar com a criança naquele momento que ela vai passar roupa, né? Que normalmente ela está na escola. E agora ela vai estar em casa. Então, ela deixar o ferro de passar em cima da tábua, a criança... Tudo que é curiosa, fio, a criança vai puxar. Né? A criança puxa o fio. Então, qualquer aparelho doméstico, aparelho de eletrodoméstico que deixa o fio, a gente tem que evitar o fio caído, porque a criança tem essa tendência de puxar. Os produtos de limpeza nos lugares baixos também, medicamentos nos lugares baixos são muito perigosos. Da criança, né, gente? Mas para eles, a criança aquele local do produto de limpeza parece que atrai, né? Mais atraente que um baú de brinquedo. E o único produto que não tem toxicidade é o detergente neutro de cozinha. Aquilo a gente até usa nas suas vezes para induzir vômito, mas os demais são muito perigosos. Então, se ingerir, é ligar imediatamente 31, né, para Belo Horizonte, 3224-4000, que é o serviço de toxicologia. Ou ligar para o 93 para ser orientado, ou para o serviço de toxicologia. 3224-4000, vai ser atendido e vai ser orientado. O que tem que fazer? Você tem que levar para o médico. Então, esconder os produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal que possa ingerir. Então, isso é importante. Se tiver criança pequena em casa, e principalmente nesse período de férias, né? Colocar em lugares mais altos, né? Isso. Esconder. Isso já tem que ser uma prática, né? Tem criança em casa... Já põe lá para cima. A gente não pode achar que a gente vai conseguir ver o tempo inteiro, porque a algum momento a gente pode se distrair, estar fazendo alguma coisa, chamar alguém no portão, telefonema, e vai acontecer, né? Então, o melhor é que esses produtos nem estejam lá.
já fiquem guardados no alto e já evita, né, esse tipo de coisa. O que usou e não for usar com frequência, jogar fora. Às vezes um ácido muriático, uma coisa mais grave, que pode lesionar, joga aquilo fora, dá para a oficina, não ficar guardando, e não usar garrafa PET atraente para guardar coisas que não são daquilo. É verdade. As garrafas PET, né, elas são práticas, mas a criança ela vê aquilo como um refrigerante, né? ela vai ver aquela mesma garrafa, né, que tem um líquido que ela toma comumente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o frasco que está usando. Evitar. É um suco, aí vai tomar. Isso. E para queda também é muito comum a pessoa usar tapete, né? Os tapetes, que escorregam, né? Então, hoje a gente tem muitos tapetes que eles têm um silicone, eles são antiderrapantes, isso é importante, tanto para criança quanto para idoso também, é muito importante. E para criança também, forro de mesa. Porque o que tiver em cima da mesa vai vir junto com o forro, ela vai puxar. E as coisas habituais, né? A janela com rede, a escadinha com cerquinha em cima e embaixo, porque a criança até para as quedas da própria altura, ela tem uma resistência muito grande, mas ela inventa de pular de qualquer lugar. Então as quedas um Homem-Aranha, são uma causa muito comum de lesão na cabeça. A gente atende lá, no nome de 3, 15, 20 quedas por dia de lesões na cabeça. Lembra que tem que ir para o hospital, que dói, que tem que fazer uma sutura. Então, as quedas são muito frequentes no ambiente doméstico. A cozinha, onde as queimaduras, essas coisas não tem que ser preservadas. Às vezes, a casa não tem jeito da criança não passar pela cozinha, mas enquanto estiver cozinhando, ela não entra na cozinha. E não usar talheres e coisas de metal e de louça. Usar de plástico para a criança não cair com aquilo e não se machucar. Então, dentro do ambiente doméstico, tem que cuidar para proteger a criança. E proteger as tomadas, né? Agora as tomadas mais modernas são mais seguras, ainda bem, mas nem todas as casas estão assim, né? Bom, gente, nós vamos para o nosso intervalo, mas já voltamos conversando mais sobre esses cuidados de atenção que devemos ter com as crianças, né? Principalmente nesse período de férias, mas ao longo do ano. Até já, espero por você. Manhã Viva de volta, estamos em tempo de férias, a criançada querendo fazer aquela bagunça, né? Finalmente está de férias, quer aproveitar bem esse período, mas quais os cuidados que devemos tomar, estar bem atento com elas? É o que estamos conversando no Manhã Viva dessa sexta-feira. Está aqui comigo a Tenente Daniela, né, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, também o Dr. Sérgio, pediatra, aqui do Hospital João 23, que está nos orientando desses cuidados. Nós estávamos conversando no primeiro bloco sobre esses cuidados e falávamos uma das coisas sobre a tomada, né, Tenente? Como que as mães, os pais devem estar atentos com as tomadas em casa? A tomada em si vai ser sempre um ponto de preocupação, né? Porque as construções hoje elas têm, né, comumente a tomada em locais baixos, então ao alcance da criança. Né? Então o que a gente tem que pensar? Primeiro, o que não tem necessidade de estar energizado o tempo todo, de ficar na tomada, que não fique, é melhor. Porque tem crianças que ela está coçando o dente está nascendo, ela vai morder o fio, né? Vai mastigar aquele fio, ela pode chegar na parte que é o fio de cobre mesmo, né? E ter um choque elétrico por causa disso. Outra coisa também, o plug, né? Ele tá inserido, ele tem que estar completamente inserido. Né? Hoje nós temos os plugs com mais proteção, né? Que tanto a tomada ela é mais recuada, né? Porque aí ela cobre, ela dá uma proteção. Se ele não está totalmente inserido, ainda não está exposto, né? Aquela parte de metal. Tem o plug também, que tem só a ponteira de metal, né? A primeira parte, ela não tem necessidade, né, de ser de metal, de ter contato, então ela também é feita de material plástico. No entanto, mesmo assim, né, a gente pode ter acidentes e a gente ainda tem vários aparelhos que não tem esse tipo de proteção. Então, o que não precisar ficar na tomada, que não fique. Que tire, né? E até economiza carregador energia, de celular, né? É muito importante, tira o carregador de celular da tomada. A criança tem aquele ímpeto de colocar na boca, né? Então a saliva pode fechar um curto, né? E a criança vira a sofrer um choque por causa disso. Então a gente coloca também os protetores, né, de tomada. Aí a gente estava conversando que o
O protetor de tomada às vezes chama mais atenção que a tomada lá. A criança é bem curiosa, né? Está descobrindo o mundo. Pegando um gancho, nós estamos na época das pipas, né? Então, cuidado com a rede elétrica das pipas, das brincadeiras, porque a coisa é muito grave. Então, ficar de olho nessas crianças que estão soltando pipa. E nós vamos aqui chegar, que a tenente Daniela trouxe aqui a boneca de demonstração, né, do Corpo de Bombeiros. E ela vai mostrar para nós, né, como deve ser feito, os cuidados, né? Caso, não só agora no período das férias, mas quando acontece da criança se afogar com alguma coisa, né, com leite, com alguma... Ou também quando a criança engole um brinquedo, né, tenente? Aqueles brinquedinhos pequenos que tudo, a criança naquela fase oral, tudo é curiosidade e quer colocar na boca. Né? Então, o que deve ser feito, tenente? Tá. Primeiro, a prevenção. Né, como o doutor já adiantou, sempre prevenir. Então, a criança mamou, né, esperar a criança rotar antes de colocá-la no berço, né? E eu tenho filhos, eu sei que, né, às 3 horas da manhã a vontade de colocar de volta no berço é muito grande, mas segurar essa vontade da criança rotar, né, para que a gente possa dormir tranquilo. A criança tem que arrotar, isso é importante. A posição que ela vai estar deitada no berço, hoje o recomendado é essa posição, é barriga para cima, né? Um pouquinho não tem mais isso. É interessante, né, a criança ela ter um travesseiro, uma leve elevação, só para evitar, né, porque quando ela vai ter um engasgo, alguma coisa, né, que aquele líquido ele escorra, né, ele não fique, ele não um pouquinho elevado, ela reflui menos. Evitar então, deixar de é importante ter essa... um pouco tombado. Uma pequena inclinação. Evitar o uso de travesseiros. As pessoas, né? É muito lindo aquele conjunto, né? Com babadinho. Grande. Aí acaba, né? Tendo essa posição na criança, dificultando a respiração dela. Pode ser levantar o colchãozinho um pouquinho, para ela ficar de barriguinha para cima, um pouquinho levantada, mas retinha. Ela vai aí, ficar no caso, assim. para refluxo, é o corpo inteiro. E não somente a cabeça. Porque só a cabeça, ela pode dificultar a respiração. Aí o corpo inteiro, né? Levanta só um pouquinho aquela elevação do corpo, aí sim, a criança continua respirando, né? Então, a gente tem essas situações e tem a situação que a criança está brincando também e ela vai pegar um objeto ou ela vai desmontar um brinquedo A mãe dá amendoim para criança pequena, um pedaço de salsicha, nós temos que lembrar que ela não vai conseguir mastigar, vai asfixiar, vai... Confete, bala, importante. Não pode. Vocês não fazer isso. Os alimentos, às vezes, eles parecem inocentes, né? A criança, ela está experimentando, então eu estou dando ela manga, tudo, né? Aí eu vou dar ela melancia, etc. Só que a criança, ela não tem aquela mesma maneira, né? Que o adulto tem de deglutir. Ele vai pegar aquele alimento, às vezes ele vai engolir um pedaço inteiro e vai engasgar com o próprio alimento. Então, é importante, é claro, né? A mãe vai estar acompanhando, né? E hoje a gente tem parece uma chupeta, né? Um dispositivo que a gente coloca a fruta dentro, ele tem uma rede, né? Para poder deixar na mão da criança e a criança não engolir um pedaço e vir a engasgar por causa disso. Né? Então, o que eu tenho, né? A criança, quando ela tem um tipo de engasgo, eu vou perceber que ela está engasgada porque ela não vai conseguir emitir som, ela não vai conseguir chorar. Ou ela vai fazer isso com muita dificuldade. Vai ficar faltando ar para ela, né? E ela vai ficar cianótica, o rostinho, né? Vai ficar com a boquinha roxa e eu vou perceber que a criança engasgou. Muitas vezes ela vai estar desacordada também, né? Então, nesse caso, eu não vou... Porque eu vejo muita demonstração disso, aí, né, pega boneca e tudo mais, e a gente não faz isso com a criança, né? Na verdade, dó, né? Eu estou com a criança, né? Eu já vou segurar de uma maneira que eu vou proteger a cabeça dela, né? Para poder virar. Né? Então, eu viro a criança já segurando com o cuidado de não piorar a situação de estar, né, sufocando a criança. Então, se eu faço isso aqui, eu posso até tirar o objeto, mas eu vou sufocar a criança. Então, eu vou segurar o rostinho da criança e vou virar a criança. Pode ser no braço ou pode ser sentado na perna. A criança tem que estar com a cabeça mais baixa, né, do que o resto do corpo. E aí eu vou proceder com umas pancadas,
né? Eu vou bater nas costas da criança. Esse movimento tem que ser para frente. Não é um movimento esfregando nas costas da criança, mas é um movimento que eu não vou bater de cima para baixo. Que a gente aceita para a criança hoje é essa, não precisa ser denunciada. Não tenha dó, porque é melhor a criança, né, chorando com as costas doendo viva, né, do que ficar afogada. Pois é, asfixiada. Então, é para bater com vigor, com vontade, né, dentro dos limites, né, do corpo da criança, mas bater com vontade. 5 vezes, pelo menos, para que eu possa virar a criança, visualizar o objeto. Eu digo visualizar por quê? Porque a pessoa tem mania de enfiar o dedo para ver se tem alguma coisa. E quando eu faço uma varredura com o dedo, eu corro o risco de colocar o objeto mais... Empurrar mais. E estimular reflexo que faz o coraçãozinho parar. Então, isso que a Tânia está falando é super importante. Não se procura às cegas. Você viu o objeto, você tira. Não procura. Se não visualizar... Faz novamente. Deixa ela assim. Então, a maneira de tirar o objeto é como pinça, né? Fazer uma pinça. Cuidado para não pegar a pinça e uma pinça de verdade. Não pega a pinça de verdade, viu? Dentro, né? É só fazer com os dedos. É muito difícil mesmo, realmente é uma boquinha muito pequenininha, né? Mas tem condição, sim, de pegar o objeto, certo? Eu posso usar alguma coisa, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não piorar a situação, né? O que a gente sempre tem que pensar, ela já está numa situação ruim, eu tenho que tomar todos os cuidados para não piorar a situação. E é muito importante porque a gente acha que nunca vai viver uma situação dessa. Mas precisamos aprender, né? Estarmos bem atentos, porque qualquer momento... Pode acontecer com a gente, pode acontecer com um amigo, um vizinho, né? Isso é de extrema importância, né, doutor? Se perceber que fez a manobra, que não viu, mas que ela voltou a respirar, não mexe mais. Leva, chama o 193 ou o SAMU e leva para o hospital. Porque se ela está conseguindo respirar, pode tirar no hospital. Se ela não chora, tem que continuar. Mas se ela chorou, às vezes você conseguiu mobilizar, ela está respirando. Isso. Aí eu vou fazer 2 insuflações, porque eu vou ver se o ar vai estar passando, né? Então, eu faço 2 insuflações. Num bebê, a insuflação, ela tem que cobrir o nariz e a boca do bebê. E eu tenho que observar uma elevação do tórax da criança. Então, eu vou elevar a cabeça. Tá vendo? Tem uma elevação do tórax. Se eu não vir a elevação, o ar não está passando. Né? E eu também vou sentir que está insuflando, né? Agora eu deixei a criança com batom. Elas começam cedo, os bebês. Essa é a situação de entrevista. Pois é muito importante, assim, né? Então menina. Passa o ar. Tá tudo bem. Faz a insuflação, né? Isso. A respiração boca a boca, né? Que nós falamos. Então eu estaria nessa posição. Aí eu volto para a posição e volto para as pancadas. Por que eu vou fazer isso? Eu vou repetir o procedimento até a criança ela voltar a respirar ou ela ficar inconsciente. Se a criança ficou inconsciente, aí eu vou mudar o procedimento para o procedimento de massagem cardíaca. Porque ela já está... Primeiro a gente tem que pensar, né? A gente tem que manter a circulação sanguínea. Porque para a criança não ter, né, nenhum tipo de consequência de sequela, né, por falta de glicose e oxigênio no cérebro. Então, eu sempre vou ter que manter isso. A criança não estava respirando até então. Então, aí é importante que a gente, né, que ela tenha sangue, né, circulando e que ela tenha esse aporte de oxigênio e glicose no cérebro. Então, eu vou passar. A massagem, né, eu tô assim, a massagem para a criança são de 2 dedos, o bebê. Né? 2 dedos. Não é a mão inteira, então? Não é a mão inteira. Porque eu posso, né, gerar uma lesão na criança, porque a gente é muito forte, né? E a criança é bem sensível. Então, eu vou usar 2 dedos para fazer a massagem. Só que a massagem, ela tem que ter qualidade. Então, eu tenho que ver, né, afundar, né, o tórax da criança, certo? Do bebê, e eu tenho que deixar ele retornar. As pessoas têm uma mania naquela aquela situação, aquela adrenalina, ela não deixa, a mãe tá tão nervosa ela não deixa momento. O tórax voltar.
né? E o retorno do tórax é importante. Então, a qualidade disso é importante, porque a massagem, ela tem que fazer realmente circular o sangue. Então, só aquela coisa, aquele desespero não adianta, né? E a profundidade, né? 4 centímetros. Doutora, a gente vê, né, toda essa parte, né, de fazer tudo isso. A mãe, na hora que está nervosa, que imagina o desespero, ver o filho nessa situação. Às vezes, se a mãe não conseguir fazer isso, por vezes até melhor deixar para uma outra pessoa, então, fazer isso nesse caso. É muito importante que a criança que está em asfixia, até sem oxigenação, ela tem poucos minutos para ser socorrida. Então, ela tem que chamar a ajuda rapidamente, 193, 192, rapidamente, e tentar fazer o que ela puder dessa ventilação que a tenente Daniela ensinou muito bem. Porque esses 3, 4, 5 minutos podem dar um dano cerebral muito grave. Então é importante que eles prestem atenção, depois pegam um videozinho lá no YouTube, treinam uma bonequinha, para ficar mais tranquilo com relação a isso. Nunca vai ficar completamente tranquilo, mas para ela ter uma prontidão. Agora, o mais importante é ela prevenir. Então, se ela não der o amendoim, a salsicha, se ela colocar na boa condição depois da mamada, não der brinquedos pequenos. O amendoim, nos Estados Unidos, é lei, até 3, 4, 5 anos, dependendo do estado, é proibido dar isso para a criança. Bala, não pode. Então, tem que prevenir para não passar por um estresse, por um sofrimento, por um dano para a criança. Agora, muito importante, 30 vezes, né, a massagem e depois 2 insuflações. 30 vezes, 2 insuflações, a pessoa ela está sozinha. A mãe está sozinha em casa. A avó, né, deixou o bebê com a avó faz muito tempo, né, que eu não tomo conta de bebê assim. Ela está sozinha em casa. A criança está desacordada, né? Ela viu que a criança ela não tem pulso, né? Ela não está respirando, às vezes, né? Às vezes essa parada cardiorrespiratória ela veio, né, decorrente de uma obstrução respiratória, que era o que a gente o que a gente iniciou. Primeiro ela vai chamar a emergência? Não. As pessoas têm essa impressão, que a primeira coisa que ela vai fazer, vou ligar 193, vou chamar a emergência. Não. Primeiro ela vai garantir... Ventila ela 1 minuto e depois corre. Isso. Primeiro ela vai garantir, ela vai fazer 5 ciclos de massagem, dá mais ou menos 2 minutos, certo? Ciclos de massagem, insuflação, e aí ela vai ligar. Ela sozinha, não tem ninguém para ajudar, ninguém para chamar a emergência. Porque o ideal já é gritar, pedir alguém para chamar a emergência e as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Né? Bom, gente, nós vamos para o nosso intervalo, o tempo aqui está bem corridinho, mas já voltamos conversando mais sobre esses cuidados que devemos ter com as crianças. Até já. Manhã Viva de volta, estamos falando dos cuidados, atenção que os pais devem ter com as crianças, principalmente nesse período das férias, né? Já quero agradecer a Tenente Daniela, ao Dr. Sérgio, pela presença de vocês, né? Por todas as informações, as dicas de suma importância para nós, né? Cuidados não só com as crianças, mas também conosco, né? Nós adultos que devemos ter, que deixamos passar no nosso dia a dia. Mas gostaria que vocês deixassem, né, o alerta, né? As considerações finais para quem está em casa. Bom, eu acho que a prevenção, então, não tem que ser uma preocupação, tem que ser um hábito da família de cuidar daquele ambiente. Nas férias, ainda o ambiente fora de casa, subir num galho de árvore é ótimo. Vigia se aquele galho não está podre, não está seco. Vão cuidar do ambiente fora de casa. Nos ambientes de mato, cuidado com as picadas de cobra, essas coisas todas, e lembrar dos serviços de referência do pronto atendimento. Então, criar um hábito de prevenção para proteger as crianças. Basicamente isso. Tenente? Se eu posso dar um recado para os pais, é vigilância. Né? Está sempre vigilante. Está sempre vigilante. Nós usamos os dispositivos de segurança, nós usamos as proteções, né? Nós conferimos o local, mas sempre vigiar. A criança tem que ser vigiada, né? Ela tem que ser cuidada, olhada. Brinca com ela, né? É a melhor coisa que tem, porque eu vou estar vigiando, dando atenção para o meu filho, né? E ele está brincando com segurança. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E o Manhã Viva quer receber vocês novamente aqui. Prazer. E eu vou ali para o nosso artesanato e vocês podem continuar aqui. E hoje nós vamos estar aprendendo a fazer um brinquedo, né? Bem-vinda, Alessandra, aqui no Manhã Viva mais uma vez. Prazer. Você vai estar fazendo um brinquedo, né? O que você vai estar usando para fazer? Na realidade, hoje eu trouxe 2 opções, né? Para os pais ajudarem, fazerem com os filhos agora nessas férias, né? E
vamos precisar de recicláveis. Garrafa PET, tampinha, EVA, né? Sisal, enfeitinho, porque nós vamos colocar na nossa cabecinha do nosso unicórnio, cola e lixa. Então, assim, é um passo a passo bem facinho e eu tenho certeza que todo mundo vai estar divertindo. Isso mesmo. Ao invés de guardar os garrafa PET com material de limpeza, né, Tenente? Como a gente falou no programa, fazer então artesanato com ele. Exatamente. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou ensinar esse passo a passo. Na realidade, eu já trouxe pronto, é só bem básico mesmo, é uma caixa. Eu tirei um dos lados dela, né? A caixa tem 4 lados, eu tirei um e fiz a junção. Ficou tipo um estúdio de pintura. Olha, né? que legal. Eu imprimi um desenho, né? Um quadro, eu imprimi para estar colorindo, mas pode deixar livre, somente uma folha, e a criança está pintando. Então, como nós usei garrafa PET, o que fazer com as tampinhas, né? O que acontece? Vamos fazer uma paletinha de cor. Olha que legal. Então, aqui o moldezinho é tipo um bifinho, né? De desenho, que é um lugar onde a criança vai conseguir pegar com facilidade para colar a tampinha. Nós vamos lixar a parte de baixo, para dar resistência e ela não soltar com facilidade, tá vendo? E cola quente. Usa bastante cola quente. Bastante cola quente. Colocamos aqui, a nossa paletinha já está praticamente pronta. O que falta? A tinta. Tinta guache, não tóxica. Para a criança poder brincar em casa. Vamos lá. Então a criança vai brincar, pincel comum. Sem ter problema. Sem ter problema. Aí escolhe a paletinha, né? Escolhe e vem pintar o seu desenho. Então bem legal e a criança vai curtir muito. Muito bem. Então o nosso primeiro é isso, né? E até de lápis de cor também, se a criança quiser, pode giz, né? Pode colorir. Exatamente. E indo para a garrafa PET é bem facinho. Nós vamos precisar de um cabo de vassoura. Às vezes é uma vassoura que já não tá velha, quebrada, não jogue fora, guarde. Aproveitar. A garrafa PET a gente vai dar uma esquentada, porque ela tem que encaixar nesse cabo. Ela tem que encaixar bem rentezinho, tá vendo? Certo. E aonde fica o lacre, nós vamos amassar. Aqui eu tirei o lacre, né? Então nós vamos fazer essa dobra na garrafa, que é onde vai ser o nosso rostinho do nosso unicórnio ou do cavalinho, né? Que eu trouxe 2 opções, tanto para menina quanto para menino. Aqui, ó. Ok? Então, para a pintura, vê que para fazer o unicórnio eu pintei de branco. A pessoa pode usar, a mãe pode usar um produto chamado Prime, que passa antes da tinta. Mas como geralmente a gente não tem esse tipo de produto em casa, o que nós vamos fazer? Lixa de pé. Lixa de pé. Vai lixar, a mãe vai lixar até sair todo o brilho. Não pode ficar com brilho, porque o brilho não deixa que a tinta adere. Assim vai aderir melhor. Isso, então pode usar essa lixa de madeira, né? Pode encontrar nos depósitos, ou a própria tinta. Que vem de tinta, material de... Exatamente. Então deixa eu só... Como que vai ser a pintura. É engraçado que ela fica meio com a carinha mesmo de cavalinho, Então a tinta é o quê? Pincel comum, pode ser até aquele pincel que a gente usa para pintar casa, rolinho. Nós vamos passar. E é bem legal porque assim as crianças também vão entrar. Elas mesmas podem pintar. Isso. Então nós vamos passar 2 demãos. A primeira demão, aí a mãe pode usar um secador. Opa, voltou. Usar um secador. Secou essa tinta, vem com a outra tinta novamente. Aí vai ficar branquinho como esse daqui, que eu Tem que passar 2 vezes, né? Exatamente. Feito isso, vai ficar desse jeito. Então, nós vamos colocar encaixar. No cabo da vassoura. Isso aqui é uma corda de sisal, mas pode usar um cadastro, uma coisa que fica ao critério. Então, nós vamos fazer o seguinte... Pegou aqui, vamos amarrar. Então, vamos amarrar aqui. Amarrou, vamos pra cá. Pra segurar que ela não... Aqui. Obrigada.
Então aqui, ó, gente, 2 mãos. E Precisamos olha, de 2 gente, a mãos garrafa pra PET não fazer. ficou com cara de cavalo? Olha, ficou mesmo. Que engraçado. Deu nó, nós vamos dar outro nózinho, porque é onde a criança vai segurar para não cair o cavalinho, né? Tem que Que segurar a rédea, bem. né? A rédea do cavalo. Aí Quando, aqui, quando eu era criança, né? Agora a gente brincava muito na rua. Tudo a gente aproveitava para transformar em brinquedo, né? O cabo da vassoura virava brinquedo, pegava pneu velho, tudo mas transformava em brinquedo. tudo vira brinquedo. Isso aqui é uma tira, eu cortei uma tira para fazer o chifrinho da unicórnio, né? Aí ela vai enrolar bem na pontinha. Aí nós vamos enrolando, 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 bem facinho mesmo. Cola quente. Isso de EVA, né? Também, tudo EVA. Esse aqui é EVA, mas Esse pode EVA, usar ele papel já, também. Ele já é próprio Ele com já esse vem glitter, né? com glitterzinho. Ó, Uhum. fizemos o chifrezinho. É bom que agora já vem tudo prático, não precisa passar o glitter, né? Já vem assim. Vamos colar no meio. E aqui tem um moldezinho, né? Como você fala, a gente vem e corta. E tem lá no seu Facebook também esses Vou deixar moldes. disponível lá para quem Quem tiver quiser entrar interesse. lá no Facebook, então sempre lembrando, facebook.com/nanae.v.artes. Lembrando desses pontinhos, é só colocar ali Nana, já vai aparecer EV Artes, que vai ter lá todas as fotos de tudo aquilo que você faz, né? Todas as suas obras de artes, né, Isso. Alessandra? E os modelinhos. Se tiver alguma dúvida também, é só perguntar, né, Sim, Alessandra? estarei lá para atender. Já fez a Olha aqui, ó. orelhinha. Coloquei a orelhinha e aqui é muito fácil. Daqui é um enfeite, às vezes é um enfeite que você não use mais. Então vai decorar o seu unicórnio. Tudo cola quente. Então geralmente a mãe tem isso em casa. Então é bem facinho. É bolinha de sabão. Vou ficando por aqui, hein? Aqui, ó. Esse aqui é o olhinho, né? O que eu fiz? Eu recortei com o furadores. Eu vou mostrar pra vocês. Esse Nós você vamos não colar o precisou olhinho. desenhar, então? Não, mas aí eu vou deixar disponível o diâmetro dela, né? A boquinha, o moldezinho da boquinha. Vamos lá. Aqui, ó. Então, nossa unicórnio está praticamente pronta. Os furadores, eles vêm assim. Então, no caso, introduzo o EVA e ele vai sair já no formato para você. Mas aí, no caso, se não tiver o furador, pode cortar na mão mesmo. Pode usar uma tampinha para medir, né? Aqui eu já deixei cortado os olhinhos, as bolinhas do olho. Ô, doutor, eu vi esse sisal, eu lembrei do sisal, eu lembrei do cerol que o senhor falou no início do programa, né? tomar cuidado. Quais os cuidados que a gente deve ter? Não usar Não nada usar, né? importante, né? Isso os Na bombeiros pipa. são professores, ensinar a população insiste em não ouvir, não usar nada para cortar, porque mata, e mata mesmo. Uma coisa, o glitter, se for mesmo que a purpurina, tomar cuidado quando guardar, porque a purpurina é muito tóxica. Então, guardar isso muito escondido das crianças, viu? É porque quando Para ela mexer é com a solta... mão, não. Para mexer com a mão, não. Porque tem gente que põe na água e a criança, e guarda aquilo para fazer fogo azul e a criança bebe. Então, guardar escondido. Mas entendi. assim não tem problema nenhum. E é bom porque esses EVA já tem EVA próprio com Pronto, glitter, melhor não ainda. é? Melhor ainda porque também não espalha, né? Não tem o perigo da criança pôr o dedo Nem e inalar. inalar, né? Que é Ou super beber. perigoso. Isso. Aqui eu usei o próprio cabo do pincel para fazer a bolinha do olho. E Ficou a nossa engraçadinho, né? unicórnia já está pronta. É bem facinho, bem legal. E dá para criança de 2 anos ajudar a mãe, né? Muito bom mesmo. Muito facinho de tenho fazer, né? O cavalinho também, eu vou deixar os dois, vou disponibilizar os dois, tanto a unicórnia
quanto o cavalinho. E tá tendência hoje, né? A unicórnio, ela tá tendência nas festas infantis, também com o desenho agora do malvado, meu malvado... Favorito, desculpa. Então, tá tendência, então vamos fazer muitos aí, até para festa infantil mesmo. E esse quadrinho também você vai estar ensinando, também tem lá disponível, assim, a forma de fazer. É muito fácil, né? Sim. Mas se alguém tiver alguma dúvida, você pode também ensinar, né? Sim, porque aí no caso é muito prático. É uma caixa comum, média, vai tirar uma das partes dela e vai fazer a junção. Então, são prontas. Aqui eu pintei, coloquei umas florzinhas para decorar, mas aí vai de critério de cada mãe, né? E a paletinha é tipo um bifinho de desenho mesmo, que a gente vê aqueles bifinhos de desenho. E aproveitando as tampinhas que nós não utilizamos. Que é só cortar, né? Cortar, pintar e colar as tampinhas, A pintura é a mesma que eu usei, a mesma técnica, não muda não. E essa daqui não precisou de duas, uma só já pinta o papelão. Porque ela é grossa, é só uma mão só, né? Exatamente, só uma mão. E se a criança ou a mãe quiser colocar uma rodinha para ficar até mais fácil, pode colocar? Aí é necessário a ajuda, né, do pai, porque tem que furar com a furadeira e colocar as rodinhas aqui, porque senão ela não tem ela não roda, né? Entendi. Então ela tem que ser feito um furo com a furadeira, passar um preguinho de um lado para o outro e colocar duas rodinhas. Pode ser de papelão, como pode ser de MDF também. Então eu preferia assim, porque aí qualquer um tem em casa, tem facilidade, então fica mais fácil de fazer. Fica mais prático, né? Sim, fica mais prático. Gente, ó, vocês estão vendo que tem várias oportunidades de reunir a criançada em casa, né? De fazer... Olha, gente, quanta coisa legal que dá para juntar. Eu lembro das minhas férias, né, que a gente juntava as crianças da rua e brincava de escolinha. Já não bastava ter aula o ano inteiro, né? Mas brincava de escolinha. Uma querida amiga, né, a Daniela, que Deus a tenha, ela faleceu, né? E ela era nossa professora, né? Reunia toda a criançada e a gente brincava de escolinha. Só que era uma escola diferente, né? A gente brincava, tinha pintura, tinha os lanches. Então era muito gostoso, muito descontraído. Então, assim, é uma forma bem legal de juntar as crianças e ensinar essas coisas, aproveitar as coisas que tem em casa, né? Você que não tem tempo, você que é mãe, tem que trabalhar, né? Mas incentive seus filhos a fazerem isso, né? Com quem está cuidando dos seus filhos, a fazer essa brincadeira com os filhos. É uma forma muito prática, muito gostosa de viver esse período das férias, que é muito importante. Mas também muito cuidado, né? Muita vigilância, como diz a tenente, né? Os cuidados muito importantes para que não ocorra nenhum perigo com as crianças. Muita atenção. Quero agradecer a você que esteve conosco, ligadinho aqui no Manhã Viva. Um excelente final de semana. Chegou, né? Sexta-feira. Aproveite bem a sua família, aproveite bem o final de semana. Não esqueça de rezar, viu? Pega esse momentinho com Deus nesse final de semana. Agradeça a semana que você teve. Entregue a próxima semana que vai entrar. Não é verdade? Espero você na segunda-feira, às 9h30, aqui no Manhã Viva. Um beijo. Fica com Deus. Bolinha de sabão. Bom, 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 bom. Sabão, bom, 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 bom. Na mão, 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 mão. É bolinha de sabão. Nossa terra redondinha, até parece uma bolinha. Cabe aqui na minha mão a bolinha de sabão. Papai do céu é quem criou. cançãonovaplay.com. Assine já!